Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Indie Power, dessa vez com formato diferente, com Facecam, e eu espero que nos próximos, futuramente também, sejam nesse formato, nos que forem tutorial. E geralmente eu trago os tutoriais na segunda, só que hoje não vai ser bem um tutorial de como fazer alguma coisa, vai ser mais uma dica para você que quer fazer o seu jogo no Construct 3, mas quer economizar um dinheiro. Bom, esse jogo aqui que eu estou fazendo, que é o Indie Power Force, eu estava fazendo ele na GDevelop, porém eu tive um problema que o arquivo corrompeu. Eu não sei o que aconteceu, não sei se eu fui salvar por cima e deu algum erro, mas eu só sei que eu perdi. O arquivo estava 0 KB, ou seja, não tinha nada dentro dele mais. Então eu tinha que refazer o jogo todo do zero. E para poder agilizar o meu processo de produção desse jogo, eu resolvi refazer ele aqui no Construct 3. Só que para poder economizar um dinheiro, para eu não ter que pagar durante todo o processo, o que eu fiz? Eu montei todas as fases, igual tem aqui ó, os layouts. Então tem aqui as fases, fase 1, traço 1, depois tem que fazer as outras do estágio 1. Tem aqui 2, traço 1, 2, traço 2 e por aí vai. Então eu montei as fases do jogo porque dá para fazer isso sem precisar adquirir a versão paga. Aqui eu não utilizei nenhuma programação, não programei nada ainda, eu utilizei somente os behaviors. Eu tenho aqui até o personagem que está sem as animações dele, mas deu para fazer bastante fases aqui do jogo. Então, sem precisar pagar a mensalidade, eu montei as fases do game. Tem algumas coisas que ainda faltam, mas dá para você montar todo o level design do seu jogo e depois fazer a programação dos inimigos e tal, que é o que eu estou fazendo aqui, né? Coloquei os cenários, não tem nem o efeito parallax ainda, porque esses elementos desse rio aqui, por exemplo, que se move, ele no projeto final vai estar tudo em camada separada. Mas aqui, como eu tenho a limitação de 2 camadas, eu criei uma camada para os objetos e uma camada para a parte do cenário. Então eu tenho o tileset, tenho o background, tudo aqui. Depois, quando eu adquirir a licença, o que eu vou fazer? Eu vou separar cada um desses elementos do meu background em camadas separadas para eu poder fazer o efeito parallax, porque aqui ainda não tem. Até naquela fase que estava no início do tutorial, que é essa daqui, ela também não tem efeito parallax nenhum. Tá só o cenário tudo como se fosse numa camada só, né? Tudo chapado. Então o que eu estou fazendo aqui basicamente é montando o level design das fases, porque esse processo de level design ele demora um pouco, principalmente quando você ainda tem que criar a parte gráfica. Até que eu fiz rápido, eu fiz aqui a maioria das fases que eu tenho aqui, que é a maioria das fases do jogo, eu fiz em uma semana mais ou menos, toda essa parte aqui, ó. Falta poucas fases para poder montar, mas em uma semana deu para fazer. Só que eu só fiz rápido porque eu estou refazendo o jogo, então eu já tenho toda a parte de cenário do game, da parte visual, já estou toda pronta. Então o que eu tenho que fazer é pegar a parte visual e jogar aqui para dentro do Construct 3. E aí, quando eu finalizar essa parte do level design, eu adquiro a licença e começo a programar, já que eu não tenho nada programado ainda. Esse movimento do personagem ele é tudo através de behaviors. E os behaviors você não precisa ter uma licença paga para poder utilizar. Mas é isso aí. Então dá para você avançar bastante no seu projeto, do seu game, utilizando a versão gratuita do Construct 3, e depois que você tiver, por exemplo, a parte do level design, tiver o seu cenário todo montado, porque fazer isso aqui, ó, principalmente esse tipo de cenário que é todo
todo em tile set, onde eu tenho que montar aqui os bloquinhos e tal. Vou até mostrar aqui o meu tile set, que ele é bem... não é tanta coisa não, mas se você for analisar aqui o visual, fica bem complexo. Então demora bastante esse tipo de cenário. Diferente desse daqui, que eu tenho que fazer somente a parte dos prédios. Então é bem mais rápido. Então agiliza bastante o processo. Aqui eu fiz rápido em uma semana, porque como eu disse, eu estou refazendo. Então, por exemplo, quando eu tive que montar essas fases aqui, que é um pouco mais complexo, que tem essas grades, essas barras de metal aqui no fundo, e ela meio que segue um padrão. Ela não é igual, obviamente, mas eu sigo uma lógica para montar. Tipo, coloca um pouco dessa grade, pula mais um pouco, e assim eu vou, de tanto em tanto espaçamento, eu vou colocando essa parte da grade. Mas eu cheguei nesse conceito, para chegar nesse conceito demorou bastante. As primeiras montagens dessa fase aqui, lá na GDevelop, ficaram bem ruins, e só depois eu cheguei nesse visual melhorado. Então eu fiz esse processo todo em uma semana, mas porque eu já aprimorei bastante o processo, o conceito dessas fases quando eu estava na GDevelop. Então fazer essa migração foi bem mais rápido, porque criar é mais difícil do que copiar. Então o que eu estou fazendo aqui basicamente é copiando, refazendo uma ideia, algo que eu já fiz antes. Então é bem mais rápido, porque eu já tenho a experiência. Então essa é uma dica rápida só para você aí que quer fazer o seu projeto no Construct, mas está sem grana para pagar a licença. Você pode começar dessa forma, e depois que você já tiver parte do seu jogo encaminhado, você paga a licença e finaliza ele com os recursos que tem na versão paga. Bom, então é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa dica e também desse formato de vídeo que eu espero trazer mais. Eu acredito que os próximos tutoriais já vai ter esse formato, e a tendência é melhorar mesmo, é o canal trazer conteúdo cada vez melhor, não só em relação aos temas, ao conteúdo, mas também em relação à própria qualidade visual, de edição e tal. Apesar que esses vídeos de tutoriais eu não costumo editar, eu ligo aqui e já gravo porque não tem necessidade, mas eu estou olhando um jeito aqui de poder colocar pelo menos uma vinheta de abertura. Eu já tenho essa vinheta, quem acompanha o canal mais tempo, lá daqueles vídeos que eu apareço de frente à câmera, que acabou ficando bastante tempo sem eles, né? Sabe que tem vinheta, tem todas essas coisas que todo vídeo para YouTube tem. Mas como eu não edito os tutoriais, eu já jogo o arquivo bruto pro YouTube, eu acabo não colocando essa vinheta, mas eu vou arrumar um jeito aqui, por esse programa aqui, que é o OBS, de colocar a vinheta sempre antes de começar a gravação. Bom, então é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ative as notificações e também acesse o nosso site para você conhecer o conteúdo que tem lá, principalmente o nosso podcast, que tem tanto aqui no YouTube quanto no Spotify, no Breaker e uma série de outros aplicativos que servem para você escutar música e também, óbvio, podcasts. Então acessa lá o nosso canal também para você conhecer o nosso podcast e ouvir, levar a gente aí com você no seu dia a dia pelo smartphone. Então é isso aí e até mais!